Boa noite, boa noite. Estamos aqui na página do Facebook do Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia, com o propósito de explorarmos um pouco mais o Evangelho. Uma alegria estarmos na casa virtual de Leon Denis, uma casa que já estivemos algumas vezes presencialmente e agora, nessa oportunidade, que a casa espírita expande e as nossas casas se tornam templos. Então nós estamos com essa oportunidade de nos dirigirmos a todos os irmãos que estarão conosco. E para iniciarmos, gostaríamos de convidar para que cerremos levemente os nossos olhos, sintamos a nossa respiração fluir de forma livre, tranquila, aos nossos pulmões, e pela respiração nós sentimos o hálito divino. Nós nos integramos ao Pai, nos integramos ao Senhor da vida. Queremos neste momento agradecer por todas as bênçãos que temos recebido, por estarmos íntegros, inteiros, saudáveis neste momento, por podermos nos unir para estudar o Evangelho, aprender com Jesus, para que possamos seguir os seus passos. Agradecemos aos benfeitores espirituais, aos coordenadores desta casa e, em particular, a Leon Denis, esse companheiro de longas eras, que nos legou profundos ensinamentos, que possa nos inspirar e nos orientar, para que possamos aproveitar esses momentos em prol do nosso crescimento íntimo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Nesta noite, nós queremos falar sobre dois temas e que eu julgo fundamentais em nossa vida: aceitação e empatia. E sobre aceitação, nós vamos colocar, eu sempre digo que em doutrina espírita nenhum de nós é doutor ou professor, nós estamos sempre estudando juntos. Então, a gente traz as questões, ideal que pudéssemos interagir, poder todos se manifestem, mas neste momento nós não podemos fazer isso, Mas eu vou colocando e gostaria que todos refletissem em torno desse tema, para que, pode ser que não verbalize, mas energeticamente nós vamos sentir as respostas de cada um. De coração nós estamos ligados. Então, a primeira questão que eu trago para a nossa reflexão: Deus nos aceita como somos? Será que o Pai, o Senhor da vida, nos aceita exatamente como nós somos? Porque ao longo das nossas vivências religiosas, as tradições religiosas, elas fortaleceram em nós a percepção de que Deus
só gosta de nós quando nós somos bonzinhos. Ele só nos recebe quando nós atendemos às suas expectativas, quando nós observamos todas as suas leis, quando nós observamos todos os seus preceitos. Essa é uma sensação que muitas vezes nós trazemos. Quando nós nos distanciamos dessas leis, quando nós nos distanciamos de seus preceitos e caímos em pecado, e pecado todos sabemos hoje o sentido dessa palavra, pecado é errar o alvo. Então sempre a gente observa, sempre traz à nossa visão aquele jogo, né, de dardos que tem aquele alvo e nós vamos atirando as setas ali, os dardos. E será que por mais exímio, por mais hábil que sejamos, nós vamos acertar sempre a mosca, sempre o núcleo, que é o objetivo? Ou muitas vezes nós erramos? Então, frequentemente nós erramos, e é essa uma das belezas que a doutrina espírita nos ensina, que o erro é pedagógico. E que o nosso Pai, aquele que nos criou, e nos criou com um programa, que nos criou simples, ignorantes, nos criou na nossa pureza, mas a pureza bruta, para que nós façamos a nossa jornada, para que nós façamos a nossa caminhada. E quando falamos dessa pureza bruta, nós imaginamos um diamante. Qualquer um de nós que não seja do ramo, nós tivemos uma falha, né? Provavelmente foi uma queda na internet minha aqui, e estamos retornando. Então, bem a propósito, quando nós nos distanciamos da casa do Pai, quando nós nos distanciamos, como nos distanciamos neste momento, estamos em crise com as nossas consciências, nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós nos sentimos distantes. E é justamente esse momento em que nós mais precisamos da sua proximidade. E aí, lembrando ainda daquela passagem do filho pródigo, é naquele momento em que ele estava mais distante da casa do pai, numa região remota, em que bate uma crise e ele não consegue trabalho. O único trabalho que ele consegue é de dar comida aos porcos. E aí é um ponto interessante da passagem, porque ele fala, e desejava se fartar da comida dos porcos, mas ninguém lhas dava. Então, se era ele quem estava alimentando os porcos, por que ele dependia de alguém lhe dar a comida, se ele próprio podia se servir dessa comida? Por que ninguém lhas dava? É o sentido de que aquela comida dos porcos não o saciaria. As nossas necessidades são outras e as necessidades dele eram outras. E então, naquele momento, ele se lembra que até os criados mais simples da casa do pai eram melhor tratados. E ele toma uma resolução: voltarei à casa de meu pai. E levantando-se foi. É isso que nos diz o texto. Então, quando essa jornada que nós fomos criados com esse DNA, como Jesus nos fala, vós sois a luz do mundo. Quando ele fala em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, como o sal da terra, aquele o sal que deve dar sabor aos alimentos. E na sequência ele diz, vós sois a luz do mundo. Então nós temos esse DNA divino que qual que é o conteúdo, qual que é a mensagem que esse DNA nos transmite? É a mensagem da bondade, é a mensagem da luz, é a mensagem da perfeição. São todas essas heranças divinas que estão no nosso DNA. E ele nos deu também o que eu chamo de programa raiz, aquilo que já veio incorporado conosco, que é o programa de autoaperfeiçoamento, o programa da jornada evolutiva. Então nós já nascemos com esse programa raiz para que por nós próprios saiamos desse estado de pureza bruta, na nossa caminhada cheguemos
a essa pureza elaborada, essa pureza trabalhada. Trabalhada por quem? Por nós próprios. Mas nesse processo nós erramos, nós caímos e devemos nos levantar. E aí a segunda questão que eu coloco. E Jesus? Jesus nos aceita como nós somos? Porque nós vamos encontrar no Evangelho de João a seguinte afirmativa: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, todos os irmãos que Deus confiou a Jesus na sua função de governador espiritual da terra, ele não rejeita. Isso que está anotado pelo evangelista João. E nós vamos ver que Jesus aceitou todos os seus colaboradores como eram. Como eram. Então nós vamos encontrar Pedro. Pedro, na sua reatividade toda, naquele ponto de chegar a cortar a orelha do soldado. E Jesus vai lhe dizer, desde o início, quando convidou, ele diz, até agora tem sido pescador de peixes, e eu lhe farei pescador de homens. E depois Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Então, aquele discípulo, e que tinha essa característica da reatividade, como tinha aquele discípulo dessa bruteza, era a pedra. Com licença. Era a pedra que Jesus necessitava para erguer a sua igreja. Não a igreja no sentido de templo, não a igreja no sentido de organização, mas a igreja como agrupamento de pessoas, como os homens do caminho, que eram chamados os primeiros cristãos. E é Pedro, por essas características suas, exatamente essa característica de suportar todos os embates, que vai dar a base do cristianismo, como seriam chamados depois aqueles que seguem ao Cristo. Pedro, então, recebe todos esses embates ali na casa do caminho, todos os ataques dos judeus, todas as querelas dentro do próprio grupo, como aquelas entre Tiago e Paulo, e Pedro vai contornar e saber legar para nós o cristianismo. E é a mesma aceitação que Jesus tem com Saulo, quando todos viam aquele doutor da lei, perseguidor implacável, e Jesus diz a Ananias, né? É o vaso que eu necessito. É o vaso que iria se depurar. E eu não entendia bem porque o vaso, né? O vaso talvez como recipiente, mas não. É o vaso como nós temos hoje, o filtro, né? O filtro de barro, isso me ajudou a entender, que é aquele recipiente que a primeira água que você coloca, ela sai salobra, e depois você vai depurando pela sucessão, trocando a água, e quanto mais água passa, mais puro vai ficar o líquido. Então, é aquele discípulo que, vivenciando todas as incompreensões, como Paulo vivenciou, ele vai depurando para nos transmitir água boa, água viva do Evangelho. E ele não vai também rejeitar Maria de Magdala, como não vai rejeitar Zaqueu, aceita todos e de todos retira o seu potencial. E é por isso que Haroldo nos fala, por que Jesus nos aceita tal qual somos? É que ele não nos vê como nós nos vemos, talvez, mas ele nos vê na nossa inteireza, não naquele fugidio momento, ou neste fugidio momento em que nós estamos,
Ele nos vê como seres eternos e vê todo o nosso potencial. E aí o Haroldo, então, coloca-se de uma forma categórica. A gente consegue enxergar a semente dentro do fruto, mas somente Jesus consegue enxergar o fruto dentro da semente. Ele já nos vê não pelo que nós somos, mas pelo nosso potencial. Ele nos enxerga pelo potencial. E interessante que a gente olha, fazendo uma correlação, as chamadas startups hoje, né, as empresas, essas empresas, elas são comercializadas, elas, às vezes você vê uma startup nova dando prejuízo, mas ela é vendida por um valor astronômico. Não é pelo seu patrimônio, não é pelo seu patrimônio físico, não é pelo seu quadro, mas pelo potencial que ela tem, pela sacada, pelo ramo de negócio que ela desenvolve. E é esse o sentido, né? É isso que Jesus vê em nós. Ele nos aceita não como nós estamos, mas pelo que nós somos. Ele não nos aceita como nós estamos, mas pelo que nós somos. E aí? E nós? Então, Deus nos aceita como somos, Jesus nos aceita como somos. E nós? Como que é o nosso grau de aceitação? Aí eu faço uma outra reflexão. Nós devemos aceitar o mundo como está? O que vocês acham? Devemos aceitar o mundo como está? Ou como é? E como está esse mundo? Como está esse mundo? Ele está pavorosa, não é isso? Se nós olharmos, é pandemia, são conflitos, conflitos armados, principalmente lá no Oriente Médio. Nós temos agora essas questões climáticas extremas, ondas de calor absurdas, ondas de frio. Nós temos ocorrências que nós não tínhamos há muito tempo, como na nossa região, geadas que destroem lavouras. Nós temos enchente na Alemanha. Como está esse mundo? E como que nós olhamos este mundo? Nós olhamos como pelo está ou pelo seu potencial? E é isso que Paulo vem nos falar. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis. Então, uma outra reflexão. Aceitar é igual conformar? Não. Aceitar é confiar. Não é conformar. É confiar que pode não estar tudo bem, mas está tudo certo, porque se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus como governador espiritual deste planeta, ele está no leme. Então nós estamos em rota. E o que pode parecer é que ele esteja dormindo, como naquele momento em que bateu a tempestade, os discípulos percebiam, e nós vamos ver nos 3 evangelhos assinalados, né, que Jesus dormia. Mas será que Jesus dormia naquele momento? Essa é uma questão que a gente fica pendente para que a gente possa voltar, né? E essa aceitação do mundo, quando eu aceito o mundo como ele está, também com essa visão da potencialidade da melhora. Eu acredito que o mundo esteja melhorando ou não? Como que é a minha visão? A gente fala em conflitos, nós estamos tendo conflitos e a gente recebe todos os dias mensagens, algumas verdadeiras, algumas falsas, dando-nos notícias lá do Afeganistão, que é o quadro mais grave. A mídia agora esqueceu um pouco a guerra na Síria, mas ela continua sangrenta, já deve ter uns 4 anos, né? Isso. Nós temos conflitos lá na Palestina, palestinos e judeus ainda, gravíssimos, gravíssimos. Mas, e colocado isso nas dimensões? No passado, será que nós tínhamos esses conflitos? Será que... Porque hoje a gente vive de forma mais integrada e nós temos notícia de tudo isso. E no passado, quando vivíamos cada um no seu cantinho, será que aconteciam mais conflitos pelo mundo? É uma reflexão. Porque eu acredito que, colocando na proporcionalidade
entre as pessoas que estão em guerra, conflitos armados propriamente dito, dentro da população da Terra, a população encarnada de 7,7 bilhões, me parece que é a população atualizada da Terra, qual seria o percentual da população que se encontra efetivamente em guerra armada? Então é pequeno. E a gente vê que Jesus não está dormindo. Jesus está no controle dessa situação e esse barco segue resolutamente nessa jornada de evolução como nós próprios seguimos. E o que acontece? O que acontece é que nós estamos nessa passagem. Como nos fala o Evangelho, que nós antes, o pecado fala do pecado por pensamento, antes nós pensávamos e agíamos, e até bem pouco tempo, quando Paulo nos fala, ainda não faço todo o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Até pouco tempo, e também o Evangelho nos fala do duelo, 150 anos atrás, e Kardec nos fala do duelo quando as pessoas saíam de manhã e saíam com uma arma ou duas na cintura e saíam com uma luva para que se fosse ofendido de alguma forma, que convidasse esse ofensor ao duelo, e saíam prontas para aceitar também a luva do rosto, caso fosse convidado ao duelo. Isso, 150 anos, gente, é 3, 4 gerações, isso é muito recente para nós. Quando a gente queria resolver tudo no braço. E as pessoas sentiam essa necessidade de andar armadas, porque você não tinha as instituições, o Estado, para segurar. E, aliás, não sei se todos conhecem a origem do Estado. O Estado nasceu foi para isso. Lá, naquela região fértil da Mesopotâmia, as pessoas plantavam e eram lesadas e eram roubadas. E aí, então, resolveram. Então, vamos contratar alguém para fazer nossa segurança. E vamos pagar para isso. E começaram a pagar impostos para que uma instituição desse a segurança para que eles pudessem plantar e colher em segurança. Então nós temos esse avanço enorme com a vida em sociedade. Nós temos hoje uma legislação que funciona. Nós temos hoje tantos avanços. Não sei se todos já pesquisaram quando que a mulher votou pela primeira vez. A mulher votou pela primeira vez no Brasil em 1933. E, curiosamente, para mim foi curioso isso, 12 anos antes das mulheres francesas votarem. As mulheres francesas só votaram em 1945. Isso é muito pouco, gente. A mulher não era vista como cidadã. Então nós temos a certeza de que o mundo está evoluindo, de que a nossa sociedade está evoluindo. E aí eu me valho de um filósofo francês, Pierre Weil, que nos fala. Nós percebemos com muita clareza, nós ouvimos o estrondo de uma árvore caindo, e isso realmente nos choca, uma árvore caindo, mas nós não percebemos ainda, não temos capacidade perceptiva, não temos audição para uma floresta inteira crescendo. Então Deus trabalha silenciosamente e o nosso planeta e esse nosso mundo está evoluindo. Mas nós é que não conseguimos perceber isso. Por que que também nós não conseguimos perceber isso? Porque nós temos enorme dificuldade de justamente o nosso tema, de aceitar os acontecimentos com naturalidade. E a gente ouve de muitos companheiros hoje esse questionamento: poxa, eu não consigo mais ver um jornal, eu me distanciei, eu não quero ver notícia. Por quê? Por que nós não queremos ver notícias? Nós não queremos saber como o nosso mundo está, acompanhar isso. Física, que é a capacidade de voltar a seu... É isso, é quando nós conseguimos nos
corresponder quando nós conseguimos nos conectar com esse mundo, obviamente guardando os nossos sentimentos. E é aí que está, a meu ver, o nosso desafio. É receber essas notícias sem deixar que isso abale as nossas estruturas psíquicas. Sem deixar que mobilizem em mim sentimentos negativos. Uma coisa que o Jorge Lahar tem nos destacado muito. Sem deixar que eu, pelas minhas emoções psíquicas, acabe engrossando esse cinturão de ódio que ainda paira sobre o nosso planeta. E aí, então, falando sobre esses conflitos lá, né, do Oriente Médio, mais localizados lá, aí a gente pensa, será que eu tenho algo a ver com isso? Será que eu tenho algo a ver com isso? E aí nós vamos para o nosso tema. Será que eu tenho? Quando eu não aceito aquele irmão, aquele meu familiar que está dentro do meu teto, e eu rejeito essa pessoa, quando eu entro em conflito com ela. Nós falávamos esta semana sobre a cólera, que está no Evangelho, né, no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Quando eu me encolerizo, aquele ataque de cólera, e que nós temos ali naquele capítulo a mensagem de Hahnemann, o criador da homeopatia, nos falando que a primeira vítima da cólera somos nós próprios, da nossa saúde. Então, quando nós nos encolerizamos, nós dinamitamos a nossa organização física. E dinamitamos o nosso ambiente doméstico. E será que fica retido aí? Não, essas emanações nossas vão para a psicosfera terrena, engrossando dentro daquilo que André Luiz chama de ideoplastia. São formas vivas que nós estamos emitindo de conflitos, porque nós não estamos conseguindo aceitar o mundo como ele está, né? E aí, e nós vemos isso das nossas reações. Tem os Upanishads, é o livro sagrado dos Vedas, né? E ele nos fala de uma alegoria dos dois pássaros, essa alegoria maravilhosa, e ela nos fala que num galho, uma árvore, havia dois pássaros, um pássaro numa galha mais baixa e um pássaro maravilhoso reinando lá no alto. E esse pássaro aqui de baixo, ele vivia a perseguir, né, a buscar frutos. E quando ele encontra frutos doces, ele se exalta, ele canta, ele dança, ele se delicia com esses frutos doces. Mas logo depois ele encontra frutos amargos, e aí ele se entristece, ele se fecha, ele deixa de cantar. E nesses momentos ele olha para aquele pássaro lá do alto, aquele pássaro impávido, e desejaria ser como ele. Mas logo, logo aparecem frutos doces e ele se delicia novamente e se exalta até que aparecem outros frutos amargos. E esse pássaro de baixo somos nós nas nossas vivências. Quando nós idolatramos algo ou pessoas, e os frutos amargos vêm quando nós nos decepcionamos com esses fatos ou com essas pessoas. E aí, nesses momentos de decepção, nós queremos estar lá no alto. E esse alto é a nossa condição quando nós saímos dessas impermanências da vida. E é quando nós adquirimos aquela condição de nada a temer e nada a idolatrar. Os fatos da vida, os acontecimentos da vida são aceitos por mim de forma natural. E essa resiliência que eu desenvolvi, e o que é a resiliência, né? É essa têmpera, essa capacidade de absorver esses choques. Isso me dá essa capacidade de me manter na minha calma, como Jesus esteve naquele momento ali. E acalmou a tempestade. E aí as pessoas perguntavam, mas quem é esse homem que até as águas e os ventos o respeitam? Então, essa é a nossa meta. É chegar lá, naquela placidez, naquela integridade, naquela plenitude de Jesus diante da tempestade. Quando essas tempestades não nos assolarem mais,
Porque nós aceitamos. O primeiro passo é aceitar. E aí, uma outra reflexão para nós. E eu me aceito? Porque a autoaceitação, ela é o primeiro passo para que eu possa aceitar o outro e aceitar o mundo. Se eu não me aceito, eu estou no início da jornada ainda. E o problema grave em nossa sociedade hoje, a dificuldade que os jovens, principalmente, têm de se aceitar. Porque nós vivemos numa sociedade de padrões, de modelos, de categorias, tudo é categorizado. E aí, se eu saio fora desse modelo, se eu não me enquadro nesse modelo, eu também não me aceito. Eu passo a me rejeitar. E aí, quando eu passo a me rejeitar, eu começo a me guiar pelo que os outros pensam de mim. Pelo julgo que os outros fazem de mim. E quando eu não me aceito, também um outro caso gravíssimo, é como se fosse algo, porque eu tenho dificuldade de me aceitar. Eu até me aceito em parte, mas eu tenho dificuldade de me aceitar inteiro. E essa parte que eu não me aceito é como aquele órgão que eu deixo de mandar irrigação, que eu deixo de manter a vitalidade desse órgão, como se ele estivesse esquecido, como se fosse um apêndice para mim. E aí, o rumo certo para esse órgão vai ser enfermidade. Mas nós estamos falando na estrutura psíquica daquilo que Jung chama de sombra. São as minhas sombras que eu não consigo lidar com elas. E eu tento todo o tempo fugir delas. Eu não quero olhar, eu gosto de olhar para aquilo que eu tenho de bonito em mim, na minha estrutura psíquica. Mas aquilo que eu não gosto, eu não quero olhar para aquilo. E isso nos explica em parte, ou nos explica inteiramente, quando a gente fala de espíritos trevosos e a gente usa alguns termos sem buscar a explicação real daquilo, e a gente arrepia quando fala espírito trevoso. O que é o espírito trevoso? É o espírito que vive nas trevas. Nas trevas por quê? Porque ele não quer jogar luz sobre si, ele não consegue se olhar. Se ele não consegue se olhar, ele não quer luz. E aí eu penso, quantas vezes nós já vivemos nessa situação? Quantas vezes nós não conseguimos deparar com a nossa própria realidade? Daí a necessidade de desenvolver isso que nós estamos falando, da autoaceitação durante a nossa vida. Porque no desencarne seguramente teremos que olhar para nós, para todas as experiências que nós vivemos nessa reencarnação. É assim o ciclo. Nós viemos, fizemos os nossos projetos reencarnatórios e ao final faremos a nossa revista, o nosso check-up. E é o momento então, assim como na natureza, assim como Jesus usava muito essa figura do plantio, nós estamos no momento do plantio, vai chegar o momento da colheita, mas eu preciso cuidar. Não basta plantar, eu preciso cuidar da minha lavoura, eu preciso cuidar do meu jardim. E eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para mim. E de onde vem essa dificuldade da autoaceitação? Vem dessa questão que nós estávamos falando, da observância do julgo alheio, né? Como eu me julgo pelas pessoas pensam de mim. Se eu estou olhando para o que os outros pensam de mim, eu não estou me olhando, eu estou olhando para o outro. Isso me lembra uma charge que eu vi certa vez, que mostrava assim uma lua maravilhosa, e aí tinha uma pessoa que estava dentro da casa dela, e ela tinha colocado uma câmera externa para captar a imagem da lua, e essa câmera estava ligada no seu aparelho receptor de televisão. Então ele olhava para a TV para ver a lua, ao invés de se levantar e contemplar a beleza da lua. Quantas vezes nós fugimos de nós, quando podemos levantar e nos contemplar? E por que a gente não faz isso? O que nos dificulta? Uma é a questão do medo. O medo de olhar para nós. É isso que a gente precisa superar. E como que a gente supera? Porque é outro fator, a meu ver, é o orgulho. Eu não quero parecer, eu não quero demonstrar as minhas fragilidades, eu não quero demonstrar os meus desacertos, os meus pecados. Tanto que era assim que as pessoas iam confessar-se naquela estrutura do sigilo para não serem reconhecidas. Então,
é esse orgulho que me impede de olhar para mim. Então, qual que é o caminho? Qual que é o remédio? Como que eu trabalho a minha autoaceitação? Pela humildade. Certa vez nós estávamos num grupo de estudo na nossa casa, estávamos falando sobre vícios e virtudes. E aí eu entendo ainda, né, que a virtude seja talvez, se nós colocarmos as virtudes assim em escalas, a virtude da humildade estaria lá no alto, porque é das grandes almas, né? A característica das grandes almas, essa aquisição da humildade. Às vezes nós precisamos passar por muitas outras, tolerância, paciência, por muitas outras virtudes, precisamos assegurar esses degraus para um dia chegar na humildade. E aí eu coloquei esse ponto de vista, e depois nós fomos trabalhar a questão dos vícios, e havia um companheiro nosso que havia superado o vício do alcoolismo, e aí ele falou, a humildade é uma conquista lá, mas a gente precisa dela para os primeiros degraus. E aí ele falou, se eu não me reconhecesse como alcoólatra, eu não teria trabalhado o meu alcoolismo. Então nós precisamos reconhecer essas nossas fragilidades, todos os pontos que precisamos trabalhar em nós como disciplinas, como o Haroldo também nos fala, né, que são as disciplinas que nós temos que cursar e reencarnar é tomar papel e lápis e vir fazer provas. E nós precisamos desse material pedagógico que são as experiências que a vida nos traz. Então, essa autoaceitação é a conscientização dessas leis divinas, das leis da vida. A lei do progresso é a lei essencial da vida. É esse programa raiz que nós fomos criados, que trouxemos desse DNA divino, que nos mostra então se eu aceito o autoaperfeiçoamento como processo natural, como lei da vida, eu começo a aceitar a condição em que eu estou. Que isso não mostra o que eu sou, mas mostra o estágio em que eu estou. E isso nos mostra aquele ponto que falamos lá no início, que por maiores que sejam os nossos desatinos, por mais que nós tenhamos nos distanciado da casa do Pai, nós não perdemos essa condição de filho de Deus. E é isso que o filho pródigo, ao retornar à casa do Pai, depois de ter feito toda a sua jornada de maturação, de amadurecimento, ele bate à casa do Pai e pede que seja aceito. E diz, Pai, aceita-me não como teu filho, mas pelo menos como servo. Porque ele agora tinha desenvolvido essa qualidade, essa virtude da humildade. Por meio dos desgastes, por meio do sofrimento, por meio das dores, ele havia desenvolvido no seu caminho. Na ida em que ele se distanciou de Deus, da casa do Pai, e na volta quando ele se aproximou. E ele chega nessa condição de humildade. E o Pai o que lhe diz? Traga-lhe o anel de filiação. Olha, você não perdeu o seu DNA. Por maiores sejam os nossos desatinos, meus amigos, a gente não perde esse DNA. Muitas vezes nos julgamos perdidos, nos julgamos sem condições sequer de fazer uma prece. Quem de nós não passou por essa condição? Não nos julgamos dignos de aproximar de Deus. Mas nesse momento é muito importante lembrar o que eu ouvi certa vez e nunca mais esqueci, e por sinal ouvi de um pastor. Deus está mais próximo de nós que a próxima batida do nosso coração. Está aqui, bateu. Ele está conosco todo o tempo, por maiores que sejam os nossos desatinos, por qualquer que seja a posição atual que eu estou, Ele está me amparando para aquela diretriz, para onde eu quero ir, para que não deixemos nos cair nos estados de vitimização, de desânimo, para que a gente não caia na inércia, mas para que a gente siga avante. E para que a gente não caia naquilo que chamamos, né, de complexo de Gabriela.
eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Isso não é verdade, isso não se aplica ao ser espiritual. Ele nasceu simples, ignorante, na sua pureza bruta, e será sábio, será perfeito, será luz perfeita um dia. Esse é o único determinismo divino. E precisamos, para trabalhar essa autoaceitação, reconhecer as nossas potencialidades. Deus não coloca teto baixo sobre as nossas cabeças, Ele coloca toda a seara a nosso dispor. Para que a gente possa crescer, a gente precisa desse trabalho. Então, trabalhando a minha aceitação por meio da humildade, eu vou para o próximo passo, que é aceitar o outro. E eu devo aceitar o outro como ele é? Eu devo aceitar o outro como ele é? Como ele é? Porque se eu estou olhando para o outro, eu estou olhando sob a minha ótica. Será que ele é exatamente como eu estou vendo? Quantas vezes, quantas pessoas, nós temos aquela situação, né, das simpatias e antipatias gratuitas. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa pela primeira vez e não nos simpatizamos. Mas se damos ao direito de conhecer melhor aquela pessoa, nós vamos ver ali um ser humano diferente. E essa relação vai crescer. Ou quando eu olho para alguém e tenho impressão e confidencio isso com outra pessoa e ele teve uma opinião totalmente distinta da minha, mostrando aí as nossas óticas. Então, o outro não é exatamente como eu o vejo. Aliás, ele não é nada, né, do que eu vejo. Ele é como ele é. E essa aceitação eu me liberto, porque nós temos esse hábito que eu acredito muito enraizado em nós, da crítica, do julgamento, e isso eu acredito que faça parte, né, desse momento de transição que estamos vivendo, porque as redes sociais nos convidam cada vez mais a críticas e julgamentos. Os programas, esses reality shows aí, né? O que eles fazem? Eles estão todo o tempo despertando no telespectador o julgamento. Você vai ver todos os participantes e começar a fazer o seu julgamento sobre cada um. E aí você vai fazer esse julgamento depois na sua votação, se ele deve ou não deve ser excluído do quadro, e por aí afora. E julgamento é crítica, é falta de aceitação. Então nós precisamos nos libertar desse julgamento. Como que nós nos libertamos de julgar o outro? Uma frasezinha mágica para mim. Essa frase para mim tem sido mágica, gente. Cada um faz o que dá conta. Cada um faz o que dá conta. Eu não posso exigir do outro algo que ele ainda não pode dar. Isso nos explica aquela parábola da semente. Quando Jesus fala dos diversos tipos de solo, o solo ali da estrada, da beira, o solo de pedras, o solo de espinhos e o solo bom, que alguns dão 30, outros 60, outros 100 por um. Isso é característica de cada um. Eu não posso exigir de um solo que tem capacidade de dar 30, eu não posso exigir 100. Então cada um faz o que dá conta, inclusive eu. Inclusive eu faço o que eu dou conta. Isso também nos liberta, isso é libertador. Nós deixamos desse julgamento severo sobre o outro, sobre nós, trabalhamos a nossa aceitação da nossa condição ainda. Joana de Ângeles nos traz isso de forma magnífica. Quem faz o possível faz o máximo. Quem faz o possível faz o máximo. Poderíamos ter uma leitura errônea desse ensinamento, da acomodação naquela circunstância em que nós estamos, na condição em que nós estamos.
Mas não é isso que ela quer dizer. Eu ofereço o máximo de mim hoje, e dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos ensina, de nós não nos compararmos com o outro, e isso é uma das questões que muitas vezes nos dificulta aceitar o outro, é porque eu fico me comparando com ele, e aí eu não aceito o outro que eu julgo que esteja acima de mim, porque eu quero que ele rebaixe, e aí bate um sentimento de inveja. Então eu não aceito aquele que eu julgo que esteja acima de mim, porque bate inveja. E aí, qual seria o sentimento legítimo? Admiração. Admirar. Eu miro no espelho, eu vejo nele qualidades que eu devo ou que eu quero desenvolver em mim. Eu não torço para que ele perca essas qualidades porque eu acho que ele não merece essas qualidades, porque não sou eu que as tenho, por enquanto. Então eu o aceito naquela condição e posso até admirá-lo. Não idolatrar, mas admirar. No sentido de servir de referência para mim. Como eu também aceito aquele que, na minha visão, na minha ótica, estaria abaixo de mim. E que eu não quero, que agora com essa visão, que ele faz o que ele dá conta, eu não vou exigir mais dele. E eu não comparo nem com quem está acima e nem com quem está abaixo. Eu me comparo comigo. Hoje, dentro daquela visão do verdadeiro espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação, processo. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então nós estamos no processo. Eu, Marco Antônio, hoje sou melhor que ontem. Amanhã serei melhor que hoje. E dentro do que Joana de Ângeles nos traz, hoje eu ofereço o meu máximo. É isso que eu posso oferecer hoje. Agora amanhã eu posso oferecer mais. E assim nós seguimos nessa jornada. E quando a gente fala, me ocorreu quando estava falando dessa questão da aceitação do outro, a minha sogra era uma pessoa sábia, né? Se era, não é, né? Desencarnou, não posso ouvi-la hoje, mas com certeza a sabedoria dela é maior. E ela tinha uma frase, às vezes, porque uma das outras questões que a gente tem nessa relação com o outro, uma questão grave, é quando a gente quer imaginar o que o outro pensou. Aí eu estou imaginando, será que ele pensou isso de mim? Aí eu já estou vendo ele, da minha ótica, e estou entrando dentro da cabeça dele de como ele está me enxergando. E é esses exercícios que a gente começa a ver da nossa irracionalidade. E aí a gente tem uma situação bem concreta, nem tanto agora na pandemia, né? Mas quando você chama alguém para uma reunião, na sua casa, um aniversário, uma celebração qualquer, e a pessoa não comparece. E aí você fica julgando, imaginando por que ela não compareceu. Aí a minha sogra tinha uma frase categórica em relação a isso. Fulano não veio porque não pôde ou porque não quis. 2 motivos muito justos. Não pôde ou não quis. Os motivos são justos. E aí eu começo a entender o outro dentro da possibilidade dele, dentro da individualidade dele, dentro do livre-arbítrio dele. E aí nós vamos encontrar em Paulo, em Romanos, a seguinte assertiva: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que o Cristo os aceitou, como nós vimos lá naquela frase de Jesus, que ele não rejeita ninguém. Então Paulo está sendo categórico: aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que o Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, aceitar o outro é necessário para essa glorificação de Deus. Por quê? Porque naquela linha que eu me aceito, eu aceito o outro, eu aceito o mundo. Porque o outro é criação divina. Então, se eu rejeito o meu próximo, eu estou rejeitando a Deus. Aquele Deus manifesto dentro dele, como obra divina. Se eu estou rejeitando qualquer obra divina, eu estou rejeitando a Deus, eu não estou glorificando a Deus. Então, nós precisamos superar essas necessidades nossas de
de julgamento e ter esse ouvido para ouvir o outro. E aí eu me lembro do seu Honório Abreu, né? E ouvir esse outro e aceitar tal qual é a todos, inclusive aqueles que nós chamamos muitas vezes de inimigos, de adversários, que são aqueles que pensam diferente de nós, simplesmente isso. E aí o seu Honório, que era lá da União Espírita Mineira, ele nos recomendava, muda esse conceito, chama de anjo da guarda. Quem nunca teve uma situação dessa? Eu me lembro de uma situação de trabalho, estava ali com uma situação, uma decisão a tomar, e havia uma pessoa que me tinha como desafeto, e veio e falou, vou te falar uma grande verdade. E me falou uma grande verdade. E aí eu percebi naquela verdade que ele me falou o risco que eu estava correndo com uma decisão que eu estava tomando. Essa grande verdade, nenhum dos amigos me mostrou. Mas aquele que me tinha como desafeto é que me mostrou isso. E aí eu ouvi e foi a melhor coisa para mim. Que eu estava indo num caminho, numa decisão equivocada. Quantas vezes nós estamos indo em caminhos equivocados e os nossos amigos não conseguem nos sinalizar por respeito a nós, por consideração? Aí chegam esses anjos da guarda, que nós ainda chamamos de inimigos, adversários, e nos jogam essas verdades na cara. Mas aí joga na cara, a gente não quer ver. E aí nós perdemos, muitas vezes, oportunidades. Então, aceitá-los. E uma outra frase que nessa linha de raciocínio que a gente... se a gente quer matar uma relação, me falei de relação de trabalho, a gente está numa relação de trabalho, e aí a gente solta uma pessoa, dá uma opinião, e a gente solta assim, eu discordo do que você falou. Essa frase, ela destrói. Por quê? De onde vem a palavra discórdia? O dis, né, esse prefixo, que quer dizer separação. Discórdia, descárdio, é quando o meu coração se desconecta do dele, os sentimentos se antagonizam. Então, quando eu falo, eu discordo de você, eu estou me colocando assim, me digladiando com ele. E concórdia é o prefixo com, de aproximação dos corações. Então, quando nós concordamos. Então, o primeiro passo para que a gente possa estabelecer empatia com o nosso próximo é nós aceitarmos o nosso próximo. Eu ter a capacidade de ouvir tudo aquilo que ele tem a me dizer, sem essa postura de rejeição, sem a postura de discórdia, dentro desse exercício da resiliência, de ouvir, de aceitar. Eu não concordo, eu posso não concordar, eu posso não assinar, eu posso não conformar e até não devo conformar, porque nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento sempre, mas eu aceito. Eu aceito tal qual é e aceito aquilo que ele tem a me dizer. E se nós não aceitamos, como que eu posso ajudar uma pessoa se eu não aceito como ela está, como ela é? Então, algum familiar meu que está passando por uma grande dificuldade e eu rejeito esse familiar. Em situações extremas, em que as famílias, muitas vezes, em momentos que consideravam no passado de desonra, colocavam os filhos ou as filhas para fora de casa, por não aceitar alguma atitude daquele filho. Eu posso não aceitar a atitude, mas eu devo aceitar sempre a pessoa, porque eu amo aquela pessoa. Então eu não concordo com a atitude, mas eu amo aquela pessoa. E o que é empatia, então? A empatia é essa capacidade de me colocar no lugar do outro, no lugar, caso eu estivesse naquela mesma situação que o outro está. Essa capacidade que eu devo, e isso mostrar toda a minha solidariedade com o outro. Isso me faz lembrar uma passagem em que uma mãe procura o Chico e diz: Chico, eu acabei de perder o meu filho. Meu filho desencarnou.
O que você tem para me dizer? E o Chico diz: nada, minha irmã. Neste momento eu não tenho nada de dizer. Eu estou aqui para chorar com você. Então, isso é empatia. É quando nós demonstramos para o outro: olha, eu estou aqui com você. E muitas vezes nós pensamos que empatia é desejar para o outro o que eu quero para mim. Isso não é empatia. Empatia mais é desejar para o outro o que ele quer. O que ele quer. Porque muitas vezes quando nós vamos para ações de solidariedade, quando nós nos dispomos a ajudar ao outro, eu vou dar a ele o que eu acho que ele precisa e não o que ele realmente precisa, porque eu vou dar dentro da minha visão. Então, é nessa aproximação, quando eu aceito o outro, eu me integro com ele. Quando eu me aceito, eu me integro inteiro. Tudo que sou eu, todas as partes de mim, eu me integro. Quando eu aceito o outro, eu entro em comunhão com ele. E quando eu entro em comunhão com o outro, eu passo a aceitar o mundo. Então, e é esse processo de aceitação que vai nos chamando também para o processo do cuidar. Quando eu me aceito, eu tenho maior capacidade de cuidar de mim. Eu tenho uma empatia comigo próprio. Quando eu aceito o outro, eu tenho maior capacidade de cuidar do outro. Que eu estabeleça a simpatia, que eu desenvolva a capacidade de ver as suas necessidades. E a generosidade, a pessoa generosa propriamente, ela já nem precisa perguntar ao outro. Ela não precisa mais ver ou ouvir o outro para identificar as suas necessidades. Ela já percebe as necessidades e o que o outro quer fazer. Isso é empatia, o que o outro quer fazer. E aí eu presto a ajuda que eu consigo ali. Então, eu me aceito e aprendo a cuidar de mim. Eu aceito o outro, desenvolvo essa empatia e aprendo a cuidar do outro. E aprendendo-nos a cuidar uns dos outros, nós vamos aprender a cuidar do universo. Nós vamos nos tornando os co-criadores de Deus. Esse é o nosso destino. É para aí que nós vamos. E essa aceitação e essa empatia muda a nossa visão do mundo, deixando de desenvolver os nossos julgamentos, deixando de desenvolver, porque o julgamento é da minha relação com o outro, e na minha relação comigo, com os fatos da vida, são as queixas, as reclamações, as lamentações. Então nós saímos e todas as minhas ações não é no sentido do julgar ou do reclamar. Toda a energia eu uso no sentido do transformar. É para isso. É nesse sentido que nós um dia nos tornaremos co-criadores de Deus. Quando essa vontade de transformar, falar mais alto que a de julgar, de reclamar, sim, transformar. Então, por isso que Paulo fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É essa transformação que é o nosso caminho. Nós estamos no processo. Essa é a boa notícia. Então, nós vamos neste momento convidar novamente a todos para que cerremos os nossos olhos. Nós falamos em comunhão. Nós pedimos no início a assistência dos benfeitores desta casa. Nós buscamos a conexão com a atmosfera, com a equipe de Leon Denis. E ao longo desses momentos, conseguimos estabelecer comunhão. Comunhão conosco, comunhão com o Pai. E me lembro de uma passagem em que Jesus pede a Pedro
que fosse até a casa de um coureiro para ajudar as pessoas que lá estavam. E quando Pedro retorna, Jesus lhe pergunta, e Pedro lhe diz: Senhor, aquela casa é um antro de corrupção. E Jesus lhe diz: Sim, Pedro, por isso eu lhe pedi que fosse até lá. Jorge de Luca nos lembra que Jesus comparece ou envia seus prepostos à casa dos pecadores. Assim, ele compareceu à casa de Zaqueu e comparece neste momento em nossas casas, com toda a corrupção que ainda guardamos, de pensamentos, de julgamentos, de reclamações e de atitudes equivocadas. Mas ele não se esquece de nenhum de nós. E seus prepostos estão conosco, nos trazendo luz, jogando luz sobre todo o nosso ser, sobre as sombras que temos neste momento em que somos sustentados por Ele. Temos a coragem de adentrar em nós próprios e vermos-nos por inteiro. É essa luz que dirigimos a nós e que movimentamos também para a nossa retina, lembrando também das palavras dele, que os olhos são a candeia da alma. Quando seus olhos são bons, todo o seu corpo terá luz. Que essa luz possamos dirigir a todos os irmãos que estão conosco, no sentimento de aceitação e de empatia, de mostrar que estamos juntos nessa jornada, que não pretendemos ser piores nem melhores, que somos iguais, somos todos iguais, embora estejamos em etapas diferentes da jornada. Quando compareces à nossa casa íntima, Senhor, nos fortaleces. Nos fortaleces para que sigamos a nossa trilha em direção a Ti. E como aqueles 2 discípulos, ao cair do sol em Emaús, nós lhe pedimos: permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Obrigado, amigos. Um abraço a todos.